Diário Cast de número 16. E hoje, Beto, é o programa final das eleições. É o último podcast antes da gente saber o resultado final. Então, assim, a gente queria agradecer a todos que acompanharam, né, essa série de podcasts do Jornal Diário Santista. E hoje a gente está fechando aqui com chave de ouro, não é mesmo, Beto? É isso aí. Queremos agradecer a todos vocês que assistiram, que compartilharam, que seguiram nas redes sociais, que se inscreveram no canal. Muita coisa boa tá para vir, mas hoje a gente quer agradecer. Estamos aí no 16º podcast e com um candidato, um convidado, que é o retorno, tá bom? É o bom filho, a casa torna. O que é bom volta. Só tenho que agradecer o convite mais uma vez para vir aqui de você no Diário Santista. Tudo gente boa que tem aqui. E se eu puder acrescentar mais alguma coisa ou falar nessa reta final de campanha, seria legal, bacana. Me fala uma coisa, Toninho, você tem estado nas ruas, né? É uma reta final de eleição, a gente percebeu um corpo a corpo muito forte, né? Principalmente nas áreas de atuação, né? Que a gente conversou até no outro programa aqui, que a gente falou, a área do Macuco, ali a área daquela problemática do túnel, mas a gente fala também de Ponta da Praia. O que você vem sentindo das pessoas? Qual que é a sua sensação, né? Porque assim, bate pra gente, o que o candidato sente ali, né? Você tá sentindo que a população tá vindo com você? Como que é essa troca, essa conversa com as pessoas na rua? Então, o que a gente sente mesmo é que às vezes você fala algumas coisas e as pessoas também ficam abismadas porque não se trata desses assuntos. Assunto habitacional, assunto de zeladoria, essas coisas assim, você fala por alto, mas você não entra. E é onde eu gosto de falar muito disso. E as pessoas escutam, as pessoas apoiam. E assim, a minha forma de lidar mesmo é na rua mesmo, né? A minha campanha foi do começo ao fim desse jeito, né? Até brinco, ninguém vai me ver trancado dentro de uma sala fazendo reuniões com ninguém. A minha reunião é com o povo, porque eu acho que é ali que está o voto. Mas assim, fazendo e concluindo aquilo que eu acho, né? Sem a gente passar mentiras, passar ilusões, nada. Eu acho que a gente tem uma cidade hoje que precisa melhorar em muitos aspectos, né? Temos aí uma candidata, que é a candidata do meu partido, a Rosana Vale, que eu acho que tem projetos junto com os meus, né? Junto com os meus, que são coisas que a gente sempre quer que os candidatos também entendam. O candidato a executivo também tem que caminhar um pouquinho nos pensamentos do que o candidato a legislativo quer, porque a gente tem que dividir. E assim, eu não saí muito da última vez que eu tive aqui, daquelas questões que eu fico batendo muito, que primeiro a questão do Macuco, né? Onde a gente, no último dia, adiantou bastante coisa com relação, quer dizer, que adiantou foi o Estado, né? A questão do projeto do túnel. Nós temos dia 9 agora uma audiência pública, já para apresentar o projeto, a primeira audiência pública, aonde realmente as pessoas voltaram a ter uma preocupação imensa. E eu continuo sempre com eles e ao lado deles, sempre, né? A gente quer o progresso da cidade, a gente quer o túnel, mas a gente quer a coisa feita direito, a gente quer a coisa feita justa. E só estão preocupando com o túnel, mas não se preocupam com o que está em cima. O que está em cima são pessoas, são comércios, várias coisas. E eu sinto que eles estão comigo. O restante da cidade, onde eu passo, é a mesma coisa. Porque assim, não muda, né? Você vai agora, mas se você tivesse passado há 1 ano atrás, 2 anos atrás, você teria a mesma coisa. Por isso que eu acho que essa administração, em vários aspectos e várias coisas da cidade, ela é travada. Ela é parada. Mas eu sinto realmente que, eu acho que a linguagem está sendo passada. Se isso vai se transformar em votos, e a gente é muito franco para isso, a gente não sabe, né? Mas eu tenho bastante convicção que estou falando aquilo que eu quero e estou vendo que estão me ouvindo, que é o principal. Me fala uma coisa, você falou sobre o Ministério Público, né? Você esteve lá no Ministério Público? Sim, nós tivemos há 15 dias atrás, uma reunião no Ministério Público, onde a ACOM, né, a Associação Comunitária do Macuco, que eu faço parte, levamos mais algumas reivindicações ao promotor público. Quais eram essas reivindicações? Você consegue abrir para a gente? Sim, aqui? A questão de, primeiro, que eles consigam dar clareza do que eles querem, né? Inclusive, estava até a representante do governo do Estado também estava lá, que é uma engenheira que está fazendo e desenvolvendo mais um projeto. É o que eu sempre digo, é o 4º projeto.
Esse projeto parece que agora é o que eles definiram e vai ser, né? Que é um projeto que é mais uma vez um projeto DERSA 2 ou 3, agora eu já não sei nem mais qual é que a gente coloca, aonde eles realmente vão tomar uma área inteira para você poder executar o túnel. E aí fazer aquela ligação do VLT, que eu expliquei da outra vez aqui. O Ministério Público, o que ele queria saber é o que nós pretendíamos. Essa, inclusive, já foi a segunda reunião que eu compareço. Houve uma contrapartida da população ali? Existe alguma outra alternativa? Aqui a gente conversou no outro programa que existiam 2 projetos. Um projeto com menos desapropriação e um projeto que vai prejudicar... Na verdade, tem até 3, né? 3 projetos? Até 4. Mas, assim, os 3 projetos principais hoje que se teria é esse projeto DERSA, que você pega a quadra da José do Patrocínio inteira, né? Junto a Rodrigues Alves, para quem conhece um pouco a área. Você tem um projeto Porto, que o túnel ia sair mais lá para baixo, né? Na Rodrigues Alves, só que esse projeto eles não querem porque você tem que pegar o VLT e levar ele dali até o início do túnel. E aí você não tem a linha reta, você tem que fazer o transbordo, ele tem que descer. Porque, infelizmente, o que atrapalhou demais esses projetos todos é que no passado não tinha VLT. E agora foi incluído. Então, para você ter o VLT, você tem que fazer a junção dele. E para fazer a junção, ou você faz que ele vai em linha reta, você tem que fazer o transbordo. E tem um outro ainda, que é um que pouco se fala, eu não comentei aquele dia, chama-se o projeto Outeirinhos. Outeirinhos é onde você está hoje com o Concais. Certo. Ali chama-se de Outeirinhos. E, na verdade, se for cumprido as promessas da classe política, o Concais vai mudar lá para o Valongo, né? Aí você pergunta para mim assim, pô, então tá feito, porque aquilo lá vai ficar aberto. Não, ali vai um terminal para lá, já está acertado que vai um terminal de fertilizantes para lá, aquela área. Mas ali você poderia fazer o Já fizeram esse acerto dos fertilizantes? Pelo jeito, sim. Toninho, primeiro te agradecer, né, por estar aqui de novo com a gente. Eu que agradeço. Te elogiar, porque a gente tem acompanhado e vê que você está aí no corpo a corpo, na rua, correndo atrás mesmo. Eu queria saber o seguinte, parece que no debate a candidata falou sobre o túnel. E isso te deu mais, fortaleceu a sua campanha, fortaleceu onde você está, o seu viés que você está, como pode-se dizer, está brigando por uma causa, fortaleceu ou não? Eu fiquei até contente da Rosana ter tocado nesse assunto, porque esse assunto do túnel é um assunto meio melindrado, né? Nenhum dos candidatos fala, né? Todos eles colocaram que são totalmente favoráveis aos moradores, mas não tomaram nenhuma providência, né? Não pegaram firme naquilo. Isso eu estou dizendo todos eles, né? E assim, foi bacana, porque é um mote meu e é uma coisa que eu conheço. A Rosana, se ela trouxer isso realmente a público agora, eu acho que é legal, porque a gente abre isso. Precisa defender aquele povo. E se estendeu para outros bairros, por exemplo, você sentiu que em outros bairros as pessoas se sensibilizaram mais e passaram a prestar mais atenção nessa causa ou não? Não. Não se sentiu? Não. Eu sempre faço uma brincadeira, né? Vamos de novo a falar do nosso querido Macuco. A maioria conhece o Macuco por falar, por dizer e por achar que ali o túnel vai ser a solução e passa. Não sabem que Macuco tem ruas muito antigas, que tem moradores lá que estão lá quase 70, 80 anos, você tem empresa, você tem um monte de coisa. Né? Não se preocupe. É só olhar nas redes sociais, às vezes. Por exemplo, quando sai uma matéria, saiu agora esses dias, uma matéria dizendo assim, não, projeto do túnel e tal, aí você vê algumas pessoas, todo mundo, nós comentamos lá, a gente vai lá e faz os comentários, pô, vocês querem fazer o túnel? Tá, e aí? Vai fazer aonde? O que nós vamos fazer com o povo? Vocês vão indenizar? Como vai ser? E outros dizem assim, bairro degradado, bairro não sei o que lá. Então isso dá até uma revolta, né? Porque eu gostaria que se fizesse, até os próprios, que nem eu comentei, né, na última vez, até os próprios vereadores que tiveram lá nas três reuniões que teve com os candidatos a prefeito, eles foram. Só que assim, eles foram, passaram e foram embora. Né? Eu gostaria que eles lutassem um pouco mais, né? Que eles vissem aquilo, né? Tá em final de mandato, não se sabe se um vai reeleger ou não. Mas espera aí, enquanto você está no seu mandato até o último dia, você tem que fazer o quê? Trabalhar para o povo. E trabalhar em cima de qualquer bairro. Mas ali é a brincadeira do asfalto que eu falo, né? Sim. Ali tá para vir um asfalto
há mais de 8 anos, mas de dezembro para cá, isso é público, está lá, separou-se uma verba da Prefeitura Municipal para fazer o asfalto de 3 ou 4 ruas daquele pedaço. Né? Até hoje, não fez nada. Está do mesmo jeito. E até foi prometido que agora, talvez julho, agosto, setembro, fosse fazer. Não fizeram nada. Então é o que eu digo, não estão preocupados com o bairro. Ou eles estão deixando pronto para que venha realmente o governo do estado, junto com o governo federal. Viaja, né? Que faça é aquela brincadeira que eu faço. Passa o trator em cima, ou não sei o que acontece. Mas é assim, a gente tá bem unido, né? Acredito que assim, nunca tiveram tão unidos. Tem gente que não acredita, né? Tem senhorzinhas lá que moram lá que acham que não vai sair. Eu já acho que o túnel está realmente num planejamento forte, mas agora eles precisam resolver como eles vão fazer com a desapropriação, que eu não chamo nem mais de desapropriação, eu chamo de indenização. Você vai indenizar aquelas famílias para que elas deem a área deles para fazer o projeto de 100 anos dessa cidade ou da região. Não é? Nessas reivindicações, vocês reivindicaram a melhoria no pagamento da indenização pelo metro quadrado? Sim, a gente tem um estudo, foi feito um estudo, e nesse projeto que será apresentado pelo governo do estado nessa audiência pública, a secretária do governador, ela levou todo o nosso estudo. E foi conversado entre nós, ela e o promotor público, que isso será colocado. Ou seja, nós vamos sair daquele metro quadrado que eles colocaram no início lá, para um metro quadrado justo. E assim, a pessoa pode falar assim, é um absurdo pagar um metro quadrado desse, porque nem na minha casa é. Mas espera um pouquinho só. É diferente. É diferente. Você está tirando a pessoa. Você está tirando residência, você está tirando comércios, você está inclusive mudando categoricamente umas pessoas de um bairro para qualquer um outro. É a história de um bairro, né? É a história do bairro. É um pedaço de um bairro, que é um pedaço mesmo. Né? São 4 quadras inteiras que vão embora. Grande. E assim, não são quadras abandonadas com terrenos baldios, que nem as pessoas pensam. Não, tá cheio de moradia. Transportadora, tá cheio. Entendeu? É que falta conhecimento. Agora, o Estado vai ter que caminhar por dois lugares, né? Ou, na verdade, vai se entrar num consenso e precisa, ou eu acho que ninguém vai entregar aquilo de mão beijada. Aí é que eu falo, você tem a justiça para você discutir as questões inerentes ao projeto do túnel, que começa no projeto e termina na desapropriação para execução. E eu acho que ninguém que vai para lá, eu falo muito isso, né? Ninguém vai querer construir um túnel daquele, né, quando você tiver a licitação, já sabendo que você tem um problema com os moradores. Então, eu acho que a função do Estado hoje, até do governador, inclusive, a gente comentou lá, o governador não pode receber, agora é que ele não pode mesmo, por causa da questão política, né? O governador, ele praticamente, ele está na canoa dos dois lados, né? Antes das eleições, houve um interesse do governador nessa questão? Houve uma presença dele? Não houve. Não houve. Não. Mas assim, ele também nomeia as pessoas dele para que conversem e falem por ele. Sim, mas teve algum representante do governo? Tem. Da empresa que ele criou lá uma empresa, né, a SPI, que é a empresa que vai desenvolver os projetos do túnel. Tá? Aí tem a engenheira Raquel e tem mais algumas pessoas que vêm e mostram para nós. Porque assim, desde o primeiro projeto lá no começo do ano, que era o projeto velho, que jogaram fora, o segundo, houve agora o terceiro. Porque todas as licenças, todos os documentos, foi tudo perdido. Mas é assim, eles já arrumaram tudo. Está tudo pronto. De que forma eles fizeram, eu não sei. Né? Tem gente que comenta muito isso, né? Eu sou meio contra isso. Mas isso é questão política. Passou as eleições, esquecem tudo. Eu acho que não. Né? Mas também eu acho que hoje o mote de alguns é pegar a bandeira do túnel e falar assim, não, vamos fazer logo esse túnel. Né? Algumas pessoas, alguns deputados que dizem isso. Não, agora tem que fazer. Os deputados, todos eles, da Baixada Santista, todos eles assinaram a documentação na Assembleia Legislativa para o túnel. Se eu não me engano, eu acho que teve 6 emendas. 6 emendas de deputados. E acho que não teve nenhuma emenda de deputado da Baixada Santista. Você está de brincadeira? Nenhuma deles. Toninho, nessa audiência que vai ter o interessado aí, o maior interessado são os moradores que talvez sofram a desapropriação,
nessa audiência, eles vão ter voz? Eles vão poder ser ouvidos, alguma coisa assim? Tá. Que eu saiba... Nós Audiência estamos, no dia 9 agora. dia 9. Nós estamos dividindo lá uma fala e até eu faço uma brincadeira, né? Eu vou participar como participo de todos. Eu só não sei que tipo de fala eu vou falar. Se uma fala como morador, como proprietário que a família tem lá, ou como vereador. E seriam duas falas diferentes. Acho que a gente se incorpora um pouco mais. 3 ou 4 minutos vão dar para nós falarmos. Já foi colocado isso. Vai ter apresentação, essa apresentação é feita por as pessoas do governo do estado, governo federal, e aí aquele tempinho pequenininho para os moradores falarem. É muito pouco, né? Muito pouco. Como que vai esclarecer uma questão tão complexa em 3, 4 minutos? Muito pouco. Aí quando você chega num local desse, mas faixas e faixas, túnel sim, desapropriação não quero túnel, os caras acham aquilo uma besteira. Mas como é que as pessoas vão se expressar? É a única forma que tem. Porque dessa outra forma só se partir para a baderna. E o povo lá não é de baderna. Então você tem que fazer algo. Agora, como é que nós vamos falar se não deixam? Não é? Tem que falar. E assim, agora você tem que falar mesmo, porque nós colocamos no projeto deles, né? As reivindicações que a gente quer. Tá lá. É só discutir com a gente. O metro quadrado, a forma, pagamento, né? Eu acho que da última vez eu falei aqui, né? Aquilo, na minha visão hoje, é uma coisa comercial. Alguém precisa de uma área para fazer um projeto. Esse alguém pode ser o governo federal, estadual ou iniciativa privada. Tudo bem. Então, como é que a gente faz quando a gente quer alguma coisa para construir? A gente vai comprar. A gente vai comprar. Tá certo que eles têm a faca e o queijo na mão para desapropriar. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que comprar aquela área. Você tem que chegar, e quanto vale o metro quadrado? Linear. Porque assim, já chegou-se uma conclusão lá, que se a gente ficar achando que a minha casa vai valer X, a tua vai valer Y, o comércio do cara vai valer, não adianta, faz um metro quadrado linear. Você entendeu? É isso. Que aí você consegue. E até justo, né? Sim, e houve uma concordância de todos. Só que a gente quer que seja pago um valor justo. E todo mundo que mora em Santos sabe qual é os valores dos metros quadrados aqui. Todo mundo sabe. Só não vão entender que vai valer no macuco. Só que esse macuco é o macuco do túnel. Então tem que valer. Existem os interesses, né, contrários, né, para que isso não ocorra, né? Eles querem deixar a obra quanto mais enxuta, mais barata, né, podemos dizer assim, então, né? Porque isso vai agregar um custo na obra, mas que deveria ser o custo principal, a primeira coisa a ser pensada. Exatamente. Se a gente vai interferir na vida das pessoas, vamos, né, dar um bem-estar a essas pessoas, vamos dar uma tranquilidade. Mais dignidade, né? Dignidade. Já que vai você falou uma palavra, amigo, que é claro, é a tranquilidade que aquelas pessoas não têm. A gente está às vésperas de uma eleição, com vários candidatos a vereadores, muitos dizem que são os candidatos do bairro, e eu, Toninho Serra, não digo que eu sou candidato do bairro, eu não falo isso. Eu sou candidato que vivo no bairro há muito tempo. Agora, dizer que eu seria o candidato deles ali, em detrimento dos outros bairros, não. Agora, eu quero trabalhar por quem mais necessita. Quem mais necessita são eles. Né? Então, essa conjuntura é que não tá legal. Não tá legal. Eles têm que chegar ali e ser franco, ser claro. Com certeza. É isso que está faltando. Com certeza. Pode-se dizer que você não é um candidato do bairro, mas pelo que a gente está vendo, você está brigando pelos moradores do bairro. Isso é muito atuante, né? Entendeu? Então o pessoal do Macuco tem que ver, ele não é o candidato do bairro, ele é o candidato da cidade, mas está brigando por vocês. O que eu mais quero mesmo, isso aí é poder desenvolver naquele local algo que não fazem faz tempo. Porque eu imagino algum vereador que não consiga fazer talvez um projeto, separar uma verba para asfaltar umas ruas que são de paralelepípedo. Porque eu gravei lá outro dia, fiz uma filmagemzinha, tem ruas ali que elas são de paralelepípedo. Ah, mas não tem preocupação porque só passa caminhão. Mas passa carro também. Passa carro. Tem moradia. Entendeu? Então, assim, não houve interesse nenhum dessas pessoas, da prefeitura, da Câmara, de olhar para aquele bairro. Não houve. Não estou fazendo aqui uma crítica assim, velada a todos eles. Né? Apesar que eu também não coloco ninguém fora da berlinda, né? Porque o vereador, o que eu falei, o vereador ele pode ir em todos os bairros.
né? Pode ser que ele não se dê bem num, mas ele é o vereador da cidade. E ali é um local tão carente, né? Sim. Com toda certeza. Importante também, né? Importante. Muito importante, muito. Dúvida que eu tenho, assim, a gente fala de uma passagem de uma cidade para outra. Nesse projeto, ele vai ser pedagiado ou não? Vai ser cobrado pedágio, que eles vão se basear mais ou menos na tarifa da balsa. Vai ser mais ou menos na tarifa da Alguma balsa. empresa vai explorar essa parte também. Vai, quem constrói, né? Quem ganhar a licitação, Vai poder explorar ganha a o pedágio exploração. também. Né? Ganha a exploração, seja lá para quantos anos for, mas eles ganham. E é uma coisa que você vai aparecer N empresas para construir esse túnel. Porque a quantidade de fluxo de veículos que vai passar ali é gigantesca. Outra questão que as pessoas também não colocam. A prefeitura agora está começando a se movimentar, não sabemos direito porque não chega para nós, que eles precisam fazer o entorno. O entorno do túnel, quem faz é a prefeitura. Sim. Ela tem que saber por onde é que o caminhão vai sair para poder entrar lá no túnel. Senão o sistema viário da cidade para aquele local vai ficar um caos. Porque você vai ter carro, VLT, caminhão, ônibus, tudo ali dentro. Quando bater o martelo, que vai sair o túnel, que vai fazer o entorno, vai ser de acordo com tudo, tu acredita que essa criança vai aparecer bastante pai? Tá. Já tem, né? Já tem Já bastante. tem. Porque Não, assim, né? não. Quando o negócio sai bem feito, o filho é meu. Quando o negócio está gerando, bom, eu não sou o pai, não. Beto, é fácil a gente colocar. Da última vez que teve aquela semana da neblina, quantos deputados, e foi quando eles colocaram o projeto na Assembleia, quantos deputados não levantaram aquele dia para dizer, não, agora tem que ter o túnel, todos eles são pai, todos eles são. Todos eles são, porque assim, são deputados da Baixada Santista. Sim. Acho que são 5, se eu não me engano. São deputados da Baixada Santista. Então eles vêm para cada um tomar o seu lado. E como, na verdade, já há uma conversação clara que será uma obra, tanto parceria do governo do Estado, do governo federal, e agora eu acho que a prefeitura vai ter que fazer a parte dela, e não vai ser barato. Inclusive, isso aí há comentários que a prefeitura também terá que desapropriar algumas coisas para fazer com que os veículos cheguem lá. Algumas coisas como? Não entendi. Algumas moradias e outras ruas. Ah, tá. Além daquelas que você tinha porque assim, falado. você não tem como trazer o fluxo de veículos para entrar diretamente onde você vai ter o túnel. Não. Entendi. Por exemplo, você vê os caminhões da Perimetral. Os caminhões da Perimetral, eles ou seguem direto para ir para a Avenida Portuária, que aí eles têm alguns terminais, ou alguns viram até na Senador Dantas. Eles agora vão ter que virar todos eles em algum local, se eles quiserem ir para o Guarujá. Então vai ser aprofundando, são quantas faixas eles estão pretendendo fazer ali no túnel? Eu acho que são 4, né? O centro é o VLT, né? E aí eu acho que você tem um espaço para o ciclista, tem um espaço até para pedestre, e aí eu acho que 2 faixas de rolamento. Melhor, talvez 4, né? Sim, 4. 2 e 2. 2 e 2. Aí por aí você já viu o tamanho do túnel, como é. Meu Deus. É grande, é grande. É grande, né? É. E tem outras coisas, né? A gente faz umas perguntas, às vezes, das questões das licenças ambientais, que elas estão praticamente certas, né? Agora vai ter, ver se a CETESB fez, e aí você vai ter que ver se os órgãos competentes aprovam. Mas e como é que você vai cavar lá embaixo? E você vai jogar aquilo que você tira de lá aonde? Né? Muita gente pergunta isso. É verdade, né? Você vai jogar aquela lama aonde, né? Que há tempos atrás muita gente usava isso para aterrar vários bairros, né? Que eram praticamente de mangue, mas isso não tem mais. Então você também tem que ser a preocupação de que você tirar aquilo e levar para onde? O descarte, né? Descarte. Como seria o descarte dessa situação toda? Né? O descarte. É obra para tempos e tempos. Acho assim, 3, 4 anos para sair uma obra dessa. Isso que eu ia te perguntar. O tempo de duração de uma obra dessa? Estão concluindo em 3, 4 anos. O VLT já está para 3? Começou em 2022, não foi? 21, finalzinho, 22? Um túnel desse vai levar quanto tempo? E as obras no Brasil, você sabe como funciona, né? Sim. Estão todas aditadas, né? Então, assim, a maioria nenhuma obra, ela termina com o orçamento que você inicia. E nem no tempo, né?
Não, o tempo já... Não, mas ela acelera nas eleições, né? Impressionante, né? As obras, elas na eleição, elas dão aquela aceleradinha, né? Acelerada, né? Nas eleições, tá tudo acelerado, entendeu? Tudo. Só não tá acelerado o trânsito porque a gente quase não anda mais na cidade, né? Então, se é para falar disso, isso a gente não tem andado, né? A gente tá travado, né? A verdade é essa, né? Eu vi até agora, né? O VLT, até outro dia eles estavam fazendo os trilhos, mano. Caramba, aí começou as eleições, eu comecei a ver os testes já do VLT. Eu falei, caraca, mano, que rápido isso, né? É isso que eu não concordo, que me perdoe todos os políticos que já estão lá e alguns que estão querendo vir. Não adianta fazer essa propaganda, que eu acho que o povo não é mais idiota que era. Eu acho que o povo evoluiu um pouco, né, em saber que isso está sendo feito de uma outra forma, porque a gente está num ano eleitoral, que cada um quer assumir o pai da criança, que nem você falou, Beto, cada um quer assumir. Fui eu que consegui trazer isso para cá e trazer aquilo. E eu acho que assim, não é um ou outro trazer, todos têm a obrigação de trazer recursos e trazer obras para as cidades que eles vivem e a cidade onde eles foram eleitos. Sim. Não é? Ou a região, no caso, né? Eles são feitos para isso. Né? Até posso colocar uma coisa aqui, que é um elogio que eu sempre fiz, a deputada Rosana Vale, que ela, na verdade, é uma das deputadas que mais trouxe recursos para a Baixada Santista. Não tem como dizer não. Se os recursos foram usados, aí a culpa não é dela, mas ela encaminha os recursos. Então, acho que assim, nesse lado agora, se a gente para falar um pouco da política, eu acho que ela tem uma competência muito grande em muitas coisas desses 6 anos de mandato dela. Em compensação, eu não vejo muitos outros deputados trazer quase nada para cá. É difícil. Eu vi pouco também nesse movimento de emenda para cá, não vi muita coisa não. No sentido dos deputados, a gente vem acompanhando a política, é uma coisa que está em falta. Está em falta. Então, assim, para que eles não usem, né? A gente fala aqui até olhando para a câmera, não só a nossa região para ser eleito, né? Que eles usem de alguma maneira para trazer uns benefícios para nós também. Até porque eu acho que assim, você não tem o tal do Condesb, né? Sim. Que se reúne, que as 9 cidades da Baixada Santista, acho que são 9, né? Sim. Isso funciona para quê? Funciona para nada. Essa é a realidade. Região metropolitana que foi criada há tempos atrás, você tem que pensar na região inteira. Sim. Você tem que pensar lá de Peruíbe até Bertioga. É feito disso. Você acha que existe essa casada entre as prefeituras? Você acha que as prefeituras poderiam trabalhar juntas aqui na nossa região, na Baixada Santista? Por exemplo, Santos e São Vicente, que realmente a gente não tem nem praticamente uma divisa, né? A gente tem ali um marco ali entre uma e outra, né? Mas a gente não vê esse tipo de conversa, né, entre as cidades. Eu não vejo isso porque assim, infelizmente, o que acontece no governo federal e estadual acontece na Baixada Santista, que é a questão política, né? Todo mundo tem seu partido, todo mundo tem a sua ideologia, mas você está governando para uma cidade de uma região. Então, eu acho que todos eles são obrigados a convergir nas coisas. Ontem foi usada até uma palavra, que eu falei, vou usar em outro podcast, que eu achei interessante, que é o revanchismo. O revanchismo entre os governos, né, entre as prefeituras, impede com que haja um crescimento global da região, né, da Baixada Santista, né? Porque a gente tem cidades em grande potencial. A gente fala em Praia Grande, aumentando ali sua renda per capita. A gente fala em São Vicente, na sua expansão de habitantes, né? A gente aumentou muito o número de habitantes de São Vicente. Né? Hoje a gente fala o quê? De 300 e poucos mil. Acho que eram 200 e poucos mil na outra eleição. Hoje a gente fala de 300 e poucos. E a gente tem 450. Quer dizer, a gente está ali. Né? É o que eu comentei isso aqui. Né? Faz 20 anos ou 25 anos que Santos não cresce. O que Santos cresceu é insignificante. Só edifica, né? Mais nada. População mesmo não cresceu. Mas você faz tanto prédio, tanto local e as pessoas estão morando. Sim, tem muita gente de fora. E hoje em dia o santista, se tiver dinheiro, ele mora num apartamento de 180 metros quadrados com 4 pessoas dentro. Você divide por metro quadrado, vai dar 45 metros quadrados para cada pessoa. Né? Eu vi muita gente... ao contrário. Eu vi muita gente, acho que você trabalha com a parte de imóveis também, como corretor, não corretor, você é administrador. Administrador de imóveis. Consultor imobiliário,
E eu vi muita gente classe média, que talvez teria aqui um apartamento de 2 dormitórios, até mesmo alugado, migrar para Praia Grande e viver num apartamento de 180 metros quadrados, 150 metros quadrados, através de um aluguel, através de uma compra muito mais acessível, às vezes num bairro bom. Eu cheguei a ter clientes, eu tenho uma empresa de planejados aqui, e eles moravam no Canal 4, e eles mudaram para frente da praia, alugado, né, o apartamento, mas todos os dormitórios com suíte, assim, num padrão alto, num prédio bom, com o mesmo preço de aluguel que eles pagavam aqui no Canal 4, num apartamento básico. O que acontece com as administrações de Santos, todas as últimas delas, é que eles não olham realmente para a carência da cidade. Eu já não estou nem dizendo que eles não olham para a carência imobiliária, eles olham para a carência do santista. O que o santista precisa para poder ficar aqui? São prédios não tão grandes, menores, mas com valores acessíveis. E eu acho que até não está preocupado nem com o local. Não está preocupado com o local. O que eles querem é ficar morando aqui. Como a cidade não oferece isso, eles vão todos embora. Eles migram para outras cidades, né? Eles vão. A Praia Grande, eu sempre falo, a Praia Grande só cresceu. A Praia Grande só é o que é hoje porque Santos deixou. Entendeu? E outra coisa, grandes investidores foram para lá também. Porque lá, o prefeito que está retornando agora de novo, né? Ele é fácil de você levar um projeto para lá e analisar. Não, tá trazendo para a cidade? Beleza. Aqui em Santos, cara, vou te falar uma coisa para você. Todos eles são iguais. Todos os prefeitos que entram e saem. A burocracia é uma coisa que... A máquina pública de Santos, eu acho que ela é engessada, ela é emperrada, perdão. Né? Tudo para você resolver alguma coisa é uma dificuldade. Tudo. É iniciar uma construção, é pedir desde até um ponto de água, às vezes, que você tem que sempre lidar com a concessionária do governo do estado. Acho que a prefeitura ela tinha que dar um dinamismo maior nas coisas aqui. Sim. Entendeu? Mas talvez a Câmara não teria que ter sido mais atuante esses anos todos, então? Ela teria que ter feito o papel dela. Ser mais atuante, né? Porque se você está vendo que um prefeito não está fazendo certo, o que você vai fazer? Você vai cobrar. Mas não adianta cobrar porque aquela história, nós não temos voz. Como não tem voz? Eu comento muito uma coisa, eu posso não conseguir na Câmara Municipal nem 50% daquilo que eu imagino. Mas isso que está na minha frente e lá também tem, eu vou usar bastante. A gente tem que falar. Se vai ter alguém para ouvir, pode ser que não tenha alguém para ouvir ali dentro. Mas quem sabe nas tuas costas tem alguém para ouvir. Vai ouvir. A gente tem que falar, né? A gente tem que... Não pode ficar achando que todas as obras do prefeito, todos os projetos do prefeito, eles estão completamente corretos. Não, tem coisas que não anda legal, não anda legal. Tem secretarias que tinham que ter mexido, né? Que eu acho que é isso que tanto o governo da Rosana e a minha proposta também quer mudar mesmo. Mudar. É em cada local e fazer, poxa, por que essas coisas não andam direito? E aí você pode ver até que às vezes não anda direito pelo material humano. Material humano que... Aí você vai em outros locais, você vê Bertioga hoje. Eu não citei Bertioga, né? Cara, Bertioga hoje ela já tem direito até ter cartório de registro, já tem direito a tudo. Porque eles têm uma movimentação lá enorme. E desenvolve. Cresceu, né? Cresceu muito, né? Cresceu. Acho que o rapaz que está lá há 8 anos deu um crescimento. Não há como dizer que não. Cresceu de uma forma assim absurda. E aí você traz um investimento bom. Mas ele não deixa de investir também na própria cidade. Para o morador bertioguense ficar por lá. Trazendo investimento, traz emprego para a população. Claro, bastante. Mas você como administrador de imóveis, né? Por que a gente, em Santos, o valor do metro quadrado é tão caro? O que fez com que subisse tantos preços? Tanto de aluguel, de venda? Você tem uma resposta para isso? Ou algo que você fale, não, acho que o apego foi esse, foi depois do boom imobiliário, foi alguma situação que você fale, Se a gente pensar há 20 anos atrás, não digo 20 anos atrás, o primeiro mandato do Lula, nós tínhamos o boom do pré-sal, né? Aquela quantidade de dinheiro que vinha para cá, e aí se você tem algo de diferente de dinheiro, você vai fazer coisas mais pra gente e abastá-la de dinheiro. E sem interromper, né? É muito louco o negócio do pré-sal, né? Porque assim, o Eike Batista, ele criou um projeto de pré-sal, que ele colocou na bolsa tudo sem nunca tirar uma gota de petróleo, né? Do pré-sal, né? Nunca houve isso, né? No Brasil tem muito isso, né?
As pessoas montam alguma coisa e não fazem nada. Cara, tanto que Né? todo mundo questionou, a empresa dele faliu por causa disso depois, porque ele criou uma grande especulação no mercado, ele levou isso para a bolsa, né? Ele fez virar papel e de repente... Todo projeto é uma maravilha, agora tem a execução dele, que vender é fácil vender. Agora você executar e você terminar e você entregar, isso é uma coisa de dificuldade. Mas eu creio que assim, foi-se vindo de uma determinada maneira e é aquela história, o cara levanta um prédio, aí ele põe 1 metro quadrado. Aí ele faz algumas adaptações, inovações, os prédios cada vez eles vão inovando um pouco mais. Você tem quem compre, você vai diminuir o teu metro quadrado? Você não vai. Você não vai. Aí você tem aquelas áreas mais valorizadas da cidade, que não há dúvida, a zona da praia, toda valorizada. Desde a ponta da praia até o canal 1. Com algumas distinções, vai diminuindo um pouquinho, de lá para cá. E agora veio para dentro, né? Agora tá para dentro da cidade. Já tá quase gente comprando terrenos em vários locais, perto da Pedro Lessa, perto dos canais. Tem uma construção que vai sair agora, ali onde era Land Rover, né? Uma construção grande ali. É na Francisco Glicério ali, não é frente isso? à Cantina Liliana Isso. ali. Vai sair ali um Então, prédio bem grande. aí você ali. começa a sentir realmente, começa a ter habitação nesse estilo, né? De all inclusive, né? Que a gente chama, né? Que é full service, os prédios full service. Também para dentro, que antigamente era uma coisa do quarteirão da praia, né? Ou 2 quarteirões da praia. Aí eu coloco, por que não vão construir nas áreas mais pobres da cidade? Que eu boto muito nisso. Pode ser que até tenha sendo chato, desagradável, mas por que não vai construir nos bairros mais periféricos que tem terreno grande também? Também tem. E as artérias para você chegar lá, as avenidas, né? Porque Santos, você acha que tem corredores? Não tem. Não tem. Você vem da praia para cá, você tem Epitácio Pessoa. Depois da Epitácio Pessoa, você já cai, eu estou dizendo ali do canal 4 para cá, você já cai na Pedro Lessa, da Pedro Lessa para Afonso Pena, e dali tu tá na Portuária. Sim. Agora você agrega ali 4 bairros. É ali que tem que desenvolver, é para aqueles lados ali. E ali você não vai cobrar 1 metro quadrado que nem você cobra em outros lugares. Não tem sentido. O que é uma loucura, né? A opinião é unânime de todo mundo, a gente que trabalha com o público, todo mundo quando toca nesse assunto, a opinião é sempre unânime. Santos virou uma cidade muito cara, é isso? Ela não é só cara nisso, né? Tem outras coisas também que são caras. Não é só isso. E assim, aí eu pergunto, o Santista tem dinheiro para pagar isso? O Santista tem dinheiro? O Santista de Santos, não. Não tem. Acaba vindo gente de fora. O Santista que às vezes trabalha fora e traz o recurso de fora, talvez. O Santista ligado ao porto, às pequenas, né? O pequeno numerário que tem de empresas do porto, que não dá para dar emprego para todo mundo, né? Mas poderia dar emprego para todo mundo se tivesse investimento, as empresas estivessem investindo aqui, talvez com construção, que nem ele falou, né? Aumentaria o número de emprego. Quando a gente fala de construção, a gente fala de empregos indiretos também, né? Tudo. Quando você começa uma obra grande, você vai ter a obra em si, que aí você tem os funcionários da construtora, você vai ter a compra do material para você começar a construir, e aí você tem os funcionários que estão na obra. Esses funcionários que estão na obra, alguns às vezes nem moram aqui. Entendeu? Nem moram aqui. E eles podem consumir um imóvelzinho aqui para alugar. E fora o conjunto que você tem de alimentação, tudo isso. Tudo. As empreiteiras que vieram para trabalhar no Porto de Santos, elas procuram muitas casas para alojamento. Coisa que não tem muito. Não tem. Eu administro umas 2 ou 3, que assim, também é achado. Né? Antigamente você tinha mais, hoje não tem porque as casas maiores estão vindo para baixo. Sim. E estão virando prédio. Os terrenos não tem mais quase. Você vê pouca coisa. E assim, eles vêm, as consultoras vêm e compram mesmo. Compram bastante. Me fala uma coisa, Toninho, qual que seria uma solução? Por exemplo, Toninho está lá cumprindo o seu mandato, Toninho é vereador, e aí a gente tem esse problema da habitação. O que você ia propor na Câmara? Porque a gente sabe que o papel do vereador é propor, fazer o requerimento, fiscalizar. Mas qual que seria a sua articulação como vereador? Você já imagina isso? Fala, eu vou ajudar dessa forma, eu acho que eu consigo trazer essa emenda, eu já tenho um terreno que eu penso, desde que eu passo aqui, eu vejo aquele terreninho ali seria legal. Tem algo que já passa, algum projeto que já passa na sua cabeça? Até porque, como foi falado antes, você se preocupa em ter moradia não só na área da praia, mais para dentro também. Você falou, por que não construir mais para dentro? Isso, mas a ideia é essa, habitação popular.
né? Seria bem Qual dentro seria? desse viés. Não, a minha preocupação é 90%, acho que quase 100%, é que eles construam em qualquer lugar, menos na área da praia. Porque não tem sentido. Ali a pessoa não vai morar ali. A pessoa não vai comprar ali. Quem vai comprar ali já é aquele público, uma classe média alta, o resto não vai morar. Assim, o pessoal que precisa morar em local mais em conta. Eu acho que falta, mais uma vez, vontade política de um prefeito, que aí sim pode estar junto com os seus secretários, em fazer com que as construtoras venham a desenvolver projetos mais baratos, projetos para o público realmente, usar o Minha Casa e Minha Vida que o governo tem, né? O governo tem o Minha Casa e Minha Vida. Hoje uma Casa e Minha Vida para imóveis novos é 350 mil. Pô, mas 350 mil em Santos não existe. Não existe, é só você querer construir. É a vontade política. É assim, aprova-se, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica às grandes construtoras, até porque elas constroem, elas compram, constroem, entregam, são todas dignas e honestas. Graças a Deus nós temos uma gama de construtoras em Santos que são ótimas. Ótimas. Isso, graças a Deus, melhorou muito. Porque há 30 anos atrás tinha muito aventureiro aí que só fazia porcaria e não entregava. Hoje não. Todas elas são boas, todas elas são corretas. Geralmente até a maioria delas é da colônia portuguesa. Mas vamos tentar fazer algo, vamos fazer uma contrapartida, né? Vamos fazer uma contrapartida. Vamos desenvolver um projeto menor, um prédio menor. Ou você abrir o plano diretor na cidade para que outros consultores pequenos que tem façam essas obras. Mas aí você tem que mudar o plano diretor. Você tem que pegar algumas áreas e tirar aquelas áreas que você não pode fazer tal coisa para que possa fazer. Porque tem muita coisa que não tem muito sentido, né? Tem algumas ruas, principalmente ali no lado do estuário, que você, determinada banda da rua é zona portuária ou você tem um limite para construir. De repente, do outro lado você pode fazer. Agora, você imagina, você tem um lado da rua que você pode fazer e o outro não. Estranho isso. E outra coisa, tem alguns locais que você tem um limite de altura de construção. O Código de Obras de Santos é uma coisa assim maravilhosa, né? Eu acho que nem eles que fazem entendem, os engenheiros, mas tem umas coisas que só quem constrói sabe o que sofre, e sofre mesmo. Sofre para aprovar, bastante. E isso tem que mudar. Foi revisto esse Código de Obras há pouco tempo, ou ele é um Código de Obras que já existia há muitos anos? O que eu converso com algumas arquitetos, até alguns trabalham lá dentro, porque assim, você tem as pessoas que trabalham lá e também não concordam com alguma coisa. Se acham que existe uma unanimidade 100% no funcionalismo público, não existe. Não existe. É claro que o patrão do funcionalismo público é o prefeito. Sim. Mas há discordâncias. E nesse tocante à parte de obras, é um monte. Há algumas coisas ali que às vezes não tem sentido, mas foi criado. Aí você pergunta assim, mas o prefeito não é engenheiro. Lógico, o prefeito não é engenheiro, o prefeito não é médico, mas ele tem que entender um pouco e ouvir a opinião daqueles que executam. Ouvir a opinião de construtor, você entendeu? E eu acho que eles fazem aquela cartilha, tá aqui. E não do grande construtor, né? Do pequeno construtor. Não, do pequeno, médio, construtor de um conjunto de sobrepostas, um construtor de um prédiozinho de 3 andares que pode ser feito, entendeu? Porque os grandes, eles já têm aquele croquis, a forma de construir. Acho que eu ia te falar, o escopo deles já está definido, pronto. entendeu? Agora já a rua que você pode ter tantas vagas de garagem, ele já tem. Assim, eu não vejo nenhum problema para eles. Volto a dizer, não estou criticando eles. Mas eu não vejo problema para eles. Eu vejo problema para os outros. Os outros não conseguem. Os outros esbarram lá em leis, em normativas ali, meias absurdas. E eu imagino, ou eu tenho certeza, que há muitos anos ninguém chega ali nesses locais e fala assim, não, vamos conversar com todo mundo e ver qual é o problema que está acontecendo, porque as coisas não andam. Mas eu acho que fazem uma cortina que é melhor não discutir do que discutir. Deixa que tá quieto, deixa eu pegar não se mexe. E nesse problema da habitação, existe algum outro bairro? A gente fala de Macuco, a gente fala do estuário, né? Mas teria algum outro bairro em Santos que você acha que cabe um projeto habitacional?
que de repente a gente pode estar também colocando em consideração? Por exemplo, a Vila Matias, vamos supor. Não, a Vila Matias, se você pegar, que nem eu comento muito, que é a Silva Jardim e alguns cantos da Campos Melo, você também consegue fazer. Tem um ali. prédio grande ali. Não, tem um prédio grande que tem casas abandonadas, galpões abandonados, construções que estão emuradas, entendeu? Por que a gente não usar aquilo para habitação? E aí eu falo também, né, naquela brincadeira, né, teve outro dia um rapaz que ele fez um comentário, que ele falou assim, você não conhece de nada, você veio falar na hospedaria dos imigrantes, aquilo é tombado. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, eu faço, destomba, você entendeu? Destomba, porque você tem algumas coisas que as pessoas não conversam, Sim. você entendeu? E não é só aquilo, não. O entorno ali, se você for tentar fazer alguma construção, eu acho que vai esbarrar nessa hospedaria. Eu acho que vai. Porque você vai fazer algo num local que é tombado. Todo lugar que é tombado, você tem um dinamismo de construção em volta, né? Não se pode fazer muita coisa. Mas, não sei, eu olho para aqueles lugares lá e eu vejo aquilo, eu vejo uma redenção, uma situação que pode fazer com que você desenvolva projetos de prédios ali que as pessoas possam ficar aqui. Então, você falou da Silva Jardim, eu achei bem lembrado. Quando a gente vai pela Silva Jardim, ali em direção a Afonso Pena, vindo do centro, nas ruas à esquerda, você vê aqui até aqueles suportes para container de caminhões parados ali, tem várias ruas abandonadas, muita coisa abandonada ali, que não tem do que vai ter de serventia ali, uma empresa não vai pegar, não, vai ser muito difícil. Muito morador de área livre naquela região ali, muito. Ah, sim, ali. A prefeitura andou mexendo um pouquinho mais em torno ali do canal do mercado, né? Tem uma rua lá chamada República Portuguesa, uma rua muito antiga. Silva Jardim já é Macuco, já. Não, era Vila Matias. Não, parte Vila Matias, parte Macuco. Isso, né? mas a maior parte é Vila Matias. A Campos Melo para cá é que eu acho que é um pouco mais... Mas aquela região que você está falando ali, tem bastante lugar que poderia ser explorado para essa parte de construção de moradias. Um monte. Bastante mesmo. Um monte. E assim, metro quadrado, barato. Metro quadrado, se você chegar para alguma das pessoas lá que quer vender, e aí você assim, porque se você chega numa área nobre e você compra 3, 4 casas, mansões, para você vir abaixo para fazer uns prédios de alto padrão, e que você paga tanto, você pode usar aquela área com a mesma metragem pagando 3, 4 vezes menos. Com o mesmo padrão. Entendeu? 3, 4 vezes menos. Né? Não vai sair lá o Parque Valongo? Parque Valongo não. O Projeto Valongo lá, aqueles prédios que vai sair. Sim. Ali foi uma área convertida, com vários incentivos. Traz isso para o resto da cidade. Sim. Traz isso. Traz os construtores para conversar. Eu não imagino que alguém que tenha tanto dinheiro que nem eles não se interesse em fazer um projeto daquele. Vai sair um na Rodrigues Alves agora ali entre a Campos Melo e a Conselheiro Neves. Não vamos fazer aqui merchan da construtora, mas tem uma placa grande lá escrito Minha Casa Minha Vida. E eram 2 casas assim, gigantescas, muito velhas. Se bobear, deviam ter quase uns 80 anos. Foi comprado, ali está escrito isso. Eles vão ter que entrar no padrão dos 350 mil reais. Tremenda, assim, desculpa talvez a minha ignorância a todas as pessoas da história, né, que pertence ao histórico aqui da cidade, mas a gente manter tantos imóveis tombados, com que necessidade se não há uma reforma, se não há algo que a gente possa fazer para haver uma lembrança, uma memória afetiva dessas questões? Só por ser tombado, a gente vai deixar abandonado, vai deixar o muro original, o teto original, e fica lá, tombado, não se faz nada. E quando é tombado, quem que é o responsável? Também isso que eu quem é o responsável? É o dono do imóvel. E se o dono não tiver condições, ou não tiver pelo menos interesse... É o que eu estou falando, que lei é essa? Você quer tombar a minha casa? Legal, então você vem e arruma. E reforma, você vem e reforma, mas não. Porque tem o grau 1, 2 e 3. E ainda o dono tem que se preocupar em reformar, em deixar em condições seguras, porque acontece aquelas carcaças em volta, e aí sempre tem algum morador de área livre que entra lá e acaba se machucando, entendeu? Então o dono que é responsável por isso. Alguns casos que você vê, casas abandonadas. Casas abandonadas lá no centro, que às vezes elas ficam de determinada maneira tão ruins que aí a prefeitura vai intima.
vai e intima 2, 3, 4 vezes, né? Você tá vendo que não vai ter jeito? Você tem que intervir e fazer alguma coisa. Mas isso eles não fazem. Entendeu? Tem muita casa ali no finalzinho do VLT, na Vila Nova, que ela continua com escolas lá, dentro da casa. Várias ali. Eu fiquei sabendo que existe até uma dificuldade da pintura da casa. Porque ela tem que seguir um padrão de pintura original e não pode ser um pintor, tem que ser um restaurador. Entendeu? Então tu imagina a vida de um proprietário, às vezes ele herdou um imóvel, às vezes ele não tem muito recurso e ele precisa contratar um restaurador. Voltamos de novo ao Macuco e o Estuário, que foram bairros que foram colonizados mesmo pelos portugueses. Há 60, 70 anos atrás, o modo era fazer um chalé. Um chalézinho de madeira na frente, que era muito fácil. Uma entradazinha com corredor, sala, 2 dormitórios e um banheiro. E aí lá pro fundo você fazia alguma coisa de alvenaria. Vários e vários foram feitos assim, que até anos atrás tinham bastante. Hoje, alguns que têm, dependendo, o consultor, se for comprar, ele tem que ir lá analisar para ver se não está tombado, em que grau que está. E você vê alguns que não tem nem condição de ficar em pé. Não tem, entendeu? Não tem. Mas risco, né? É um risco. E às vezes o consultor ele se preocupa muito com isso, para não ter problema. Tudo você tem que hoje ir no setor competente da prefeitura para saber como o que pode ser construído e de que forma pode ser construído. Que é o que eu falo para você. É o plano diretor da cidade e as normativas da Secretaria de Serviços de Obras Particulares. Entendeu? Eles têm lá um organograma deles lá que é dessa forma que você tem que fazer. E, cara, é muito superado isso aí, viu? Tem coisas ali. Tem coisas ali. A gente não vê a cidade desenvolvendo. A gente acabou de falar que a cidade não tem pão de crescer. A gente está edificando. Zona Noroeste, se a gente for contar, só para colocar, você falou, Zona Noroeste para mim é uma coisa difícil, um pouco mais lá para a divisa de São Vicente, porque o resto você tem o problema ali do alagamento, das enchentes, que ali é braço da maré, não tem jeito. Tem lugares ali que a construção ela se torna caríssima, porque você tem que ir aterrando. Aterrar tudo ali. Então ali não dá. Entendeu? E também você vai tirar, se você anda um pouco ali pela Juvino de Melo, para aqueles locais ali só tem casinha. E tem gente ali que não sai daquelas casinhas e não tem que sair mesmo. Entendeu? Acho que aquele lugar tem que ser preservado daquele jeito ali. É das famílias, né? Ali é uma tradição já, né? Famílias que já estão há muitos anos ali também. Muito. Zona Noroeste que nasceu é raiz, é que nem Macuco, assim, né? Difícil, o cara é raiz, né? Nasceu na Zona Noroeste, sou ZN, é o cara que ele realmente nasceu, foi criado, a avó ainda tá lá. E desenvolveram bastante, né? Desenvolveram. A única coisa que eu acho é que a questão dos alagamentos, que toda vez que você tem uma questão política, eles vêm e dizem assim, não, está resolvido. Não está resolvido. Eu não sei por que faz-se tanto, ou se faz mal feito, né? Porque não se resolve. Não se resolve. Sempre enche. Sempre enche. Não é possível. Não é que não dá pra fazer. Não tem um projeto assim, né? Tem aquele projeto Santos Novos Tempos, que há anos atrás veio muito dinheiro do Banco Mundial, mas eu não sei se o projeto inteiro foi desenvolvido lá, porque você não tem lugar que continua enchendo do mesmo jeito. E a gente volta àquele ponto que eu falei, né? Não existe uma conversa entre as prefeituras, porque a Zona Noroeste ela também tem uma ligação com São Vicente, né? Assim, os tambores. Não tem uma interação, né? Entre as tem uma interação tem. para resolver assim. Você não falou há pouco agora o revanchismo? A gente passou um pouco por isso daí, só voltar. O revanchismo na política hoje, de todos eles prejudicam todas as cidades. Todas. Até Santos é prejudicado. Até Santos. Porque Santos depende muito das outras cidades também. Com toda certeza. Praia Grande, São Vicente. Depende. A nossa mão de obra, a grande maioria da mão de obra de Santos, ela é de São Vicente Praia Grande. Sim. Se for Pessoal para analisar. mora lá, mas trabalha aqui. Sim. E até 2015 eu era assim, eu morava em São Vicente e trabalhava em Santos. E hoje eu já não sei se Santos, apesar de ter maior arrecadação no Porto de Santos, eu não sei se Santos pode se vangloriar de ser a cidade polo, de começar a sempre ser a maior. Não sei não, tem que tomar cuidado. Olha para as cidades do lado, porque as cidades do lado estão crescendo, e com bons administradores. Não precisa mais, o Caio está sendo reeleito lá em São Vicente com quase 80% dos votos. Segundo informações que eu vi na pesquisa, ele vai ser o prefeito do Brasil com o maior número de aceitação. Né? Além da aceitação, a votação, tudo bem, não há candidato para competir com ele, mas ele fez um trabalho para onde precisava.
Ele desenvolveu as áreas carentes da cidade. O olhar dele foi clínico, né? Aí vamos lá. Está escrito, né? Que essas pesquisas aí, se a gente vai acreditar ou não sei. Não, mas que a porcentagem dele vai ser a maior do Brasil. Aí você vê, um prefeito de Santos que venha com uma ideia de desenvolver as áreas carentes da cidade. Olha que maravilha. Quantos anos faz que nós não temos um prefeito desse? Nossa, nunca mais ouvi falar. Entendeu? Quanto? Será que não tem? Tem, é só procurar que tem. É só procurar que tem. Quando que a gente imaginou que o que vai ser construído lá na Santa Casa, lá na Portuguesa, Santa Casa, quando que a gente imaginou que ia ter uma empresa que ia construir um shopping com moradia? O Grupo Peralta, né? Não é verdade? Fez um e por marketing que não se estende a outras áreas de Santos? Não é verdade? Porque é difícil aprovar. Porque é difícil você... Que volta naquilo que tu falou. É difícil. É difícil Tem que desburocratizar. Essa é a palavra. É difícil. Eu sempre faço uma brincadeira porque eu tenho amigos dos dois lados, né? E assim, eu respeito os dois povos. É difícil você conversar com o judeu e com o árabe. Né? O judeu e o árabe, eles não vão... Aqui é quase a mesma coisa. Exatamente. É quase a mesma coisa. Tem coisa assim que não avança. Você entendeu? Não avança, não anda. E eles já estão investindo mais em outros locais. Já estão. É que assim, está faltando ainda alguns detalhes para ter grandes empreendimentos em São Vicente. Praia Grande nem se fala, né? Tem lá um terreno para fazer um shopping lá imenso lá. Voltando, eu fiquei com isso na cabeça até, né? Que a maioria das pessoas que trabalham em Santos são de lá. Na minha empresa, todos os colaboradores, eu não tenho nenhum de Santos. Todos moram eu tenho São Vicente, Praia Grande e Guarujá. O Guarujá é um problema, né? O colaborador do Guarujá, ele dá desculpa da neblina, da balsa, né? Eu faço as minhas andanças e aí às vezes vou pedindo voto, aí estou num prédio, estou no outro. Eu falo assim, eu devia ter sido candidato em São Vicente, porque 90% das pessoas que trabalham aqui moram lá. Moram lá. É incrível isso. É verdade mesmo. É simples. Vá de manhã cedo, 6 horas, 7 horas da manhã, na divisa. Aquela divisa tão conhecida, né? O Itararé vindo de lá para cá com o Zé Menino. Aquela ciclovia era pequena hoje. Vai lá que vão passar por cima de ti, que os caras vêm nenhuma velocidade. Entendeu? Aquela ciclovia é pequena, porque é um êxodo, tornou para cá. Eu conheço gente que vem trabalhar a pé. Sabia? Eu acredito. A pé. Tem que vir a pé. Às vezes eu ia correndo. Quando eu morava em São Vicente, eu trabalhava no bombeiro do Gonzaga, eu botava a mochila nas costas e vinha correndo. Já faz tempo já isso. Já faz. Agora eu só pulo corda. E eu te provo. Mas já teve um tempo que correu. Já teve um tempo. Não tem fotos, filmagem, mas... Não, pulando corda tem. Pulando corda tem. Agora correndo não. Mas já fui bom nisso. Já tinha asfalto na cidade naquela época? Já. Meia boca, mas tinha. Fala uma coisa, para te voltar para as eleições, a sua família agora, na certa final, eles estão ansiosos como você, que assim, a gente volta até aquela curiosidade da sensação do candidato, né? A gente está tão ansioso. Minha filha perguntou para mim ontem assim, pai, você não está nervoso? Eu falei, não, filha, vai estar nervoso por quê? Eu estou cansado, porque eu sou um daqueles candidatos que as pessoas não entendem. Eu faço a minha campanha, o gestor da minha campanha sou eu. Né? Sou eu que faço. Tenho os meus contratados para trabalhar, algumas coisas, mas sou eu que faço. Porque eu quero sentir e ter a certeza de que eu estou fazendo certo. Lógico, eu só vou saber se eu estou fazendo certo no domingo, os votos caindo para mim, analisando o que eu faço e o que eu fui e o que eu sou. Né? Mas na família mesmo, assim, meu pai e minha mãe participaram muito pouco da campanha. Meu pai ficou doente, praticamente 2 meses e meio em casa, fez uma cirurgia semana passada, graças a Deus já está em casa. Então, assim, eles foram um desfalque grande. E eu sempre coloquei que os dois são influentes na colônia portuguesa em Santos, vivem com todos eles, mas nos últimos 3 meses, pouco puderam pela saúde dele. Agora ele está bem, mas sim, não participaram. Talvez eles na rua, talvez... Cara, eu perdi muito com isso. Eu perdi muito. Teve a última festa portuguesa no Centro Cultural Português, que a gente vai muito, né? É um povo muito bom, né? E assim, eles são... A Rosana estava com você, né? Tava. A Rosana foi lá aquele dia. Assim, a gente percebe que eles são, mas eu não fui representá-los. Eu fui para aí, porque os convites são sempre reservados para eles, que eles são diretores lá, mas não é a mesma coisa do que eles estarem lá, do que, né?
Mas assim, em Ampassan eles estão pedindo voto para mim, entendeu? E assim, o importante é a saúde. Tem gente que pega na política e passa por cima de tudo. Eu, na minha candidatura, desde o primeiro até o último dia, eu não passo por cima de duas coisas: a família e o trabalho. Se as pessoas quiserem entender que eu acho que eu possa ser o candidato, que é a minha frase mota do trabalho, meu mote do trabalho, que é compromisso com o trabalho, é a realidade. Hoje de manhã eu estava trabalhando. Amanhã eu tenho que trabalhar também. Tenho algo que fazer no meu serviço. Não é aquele assim, não, abandonamos tudo e vamos só para a campanha. Estou de licença do meu cargo e vou encarar. Não dá. Eu não vivo disso. Eu não vivo disso. E não quero viver da política. Eu não quero viver do salário de vereador. Eu não vou abandonar minha profissão. Tempo a gente arruma. Porque, assim, não é possível que a vida parlamentar de um vereador seja assim tão grande, gigantesca, porque eu não vejo muita coisa, que você não possa executar a tua carreira. Agora, as pessoas abandonam a carreira, né? Para ficar só como vereador. Porque eles são... Como ontem, a gente conversando e a pessoa falou, tu mesmo falou, né? Porque a profissão vereador. Profissão vereador, vira profissão vereador. Né? Não dá, não entra na minha cabeça nunca. Não vou falar isso para ninguém. Vereador, política é vocação. Não pode ser profissão. O Brasil andou para trás quando você criou a profissão de político. Ele não tem nada, desculpa, eu não tô aqui dizendo, generalizando, mas ele não tem nada e ele vai acabar tendo as coisas. A política não é para você ter. Tudo bem que a remuneração é boa, claro que é boa, a remuneração não é pouca não. Principalmente a níveis mais altos, né? Mas você vai viver só com aquilo? Aí você fecha os teus olhos e você vai querer sempre mais se organizar na política. E aí que eu acho que acontecem os grandes problemas dos políticos, que eles se enrolam todo, põem os pés pelas mãos e chega uma hora que não tem como sair mais. Com toda certeza. Né? E a repercussão depois do podcast? Foi ótima, excelente. Conheci vocês aquele dia. Vocês são nota 10 em todos os sentidos. E ajuda que as pessoas venham. A gente viu seu nome na pesquisa lá também, né? Posteriormente ao podcast. A gente conseguiu, acho que foi uma somatória. Né? Então, as pesquisas é uma coisa que eu não entro muito nisso, porque pesquisa para vereador é uma coisa muito sazonal, muito difícil. Depende muito do lugar que eles perguntam, então, né? Porque assim, a cidade tem uma vasta extensão. Eu sei que quando a gente estudava, tanto no segundo grau na faculdade, você tinha estatística, né? Uma matéria estatística, né? Era uma matéria até difícil. Então os caras falam assim, existe uma ciência na pesquisa estatística. Tá bom, mas eu quero entender, num universo de 300 mil eleitores, você entrevistar 806, aí de repente você não é citado. E aí você vai dizer assim, não tenho chance nenhuma, ou não concordo. Não concordo. Para vereador, não. Depois de uma eleição que teve São Vicente, que tudo indicava que um candidato ia ganhar, e no dia o outro candidato ganhou, ali, esse negócio de pesquisa... Infelizmente, né, o que ganhou aqui. Né? É isso. E eu acho até que, assim, me perguntam muito, né, hoje eu estou aqui com vocês, né, não estou acompanhando o debate da minha candidata, a Rosana, porque já tinha agendado aqui, mas eu acho que há muita chance no domingo da gente continuar com o que a gente tem nas ruas hoje, que é a Rosana fincada, né? Na porcentagem dela, no trabalho dela. A busca de um novo executivo aqui para a cidade. Exatamente. A gente tem E quem sabe uma renovação da Câmara também, né? Isso é fundamental, né? A gente tem que mudar a prefeitura? Tem, mas também tem que mudar a Câmara. Ideias novas. Tem que mudar. Tem que mudar. Eu acho que alguns que estão ali, só vai mudar se o povo quiser. Com certeza. Mas tem alguns ali que também incorporaram a função... dois ou três aí que eu vi nos últimos anos aí, que falaram assim, eu não quero mais. Não é pra mim. Tem alguns até que se aposentaram, né? Não, de aposentar... Tem que se aposentou aí com um salário bem gordo aí. Na Câmara? Não, na Câmara não. Político aqui de Santos. E aí, do nada, ele desistiu da vida política. Num passe de mágica. Sim. A gente não vai citar nomes aqui. Não, sim. Foi um passe mágico, né?
E aí milhões de soluções, né, apareceram Alguns na cabeça só dele desenho. como negócios, e aí ele, de repente, ele deixou de estar na vida pública. Descobriu outra coisa, descobriu outra profissão dele. Descobriu milhões de outras funções que ele poderia ter na vida dele, né? Porque a política, infelizmente, ela tem algo assim diferente, né? Existe aquela coisa de que você, em determinado momento, alguém te diz assim para mim, olha, eu não quero você aqui. Então vamos tentar fazer alguma outra coisa. Eu vou te dar outra coisa. Mas ele vai dar o quê? Porque tudo que o político dá, o que a política dá, é nosso. É nosso dinheiro. É nosso dinheiro. Os orçamentos, essas coisas todas, é tudo nosso. Eu sempre digo assim, o dinheiro é nosso. Quando o cara vai lá no Banco Mundial e pede 500 milhões de reais para pagar 700 e pouco, Quem vai pagar? quem vai pagar somos nós. Ele colocou que é um investimento. Não é um investimento, é um empréstimo. Mas é claro que às vezes agora vai ser complicado você explicar isso para as pessoas. Uns entendem, outros não. A gente até comenta às vezes, ó, isso aí não é investimento, isso é empréstimo. Nós vamos pagar isso aí a vida inteira. Não é? Aí fica fácil. Aí ele tem dinheiro, ele vai fazer as obras. Agora eu quero ver ele fazer as obras com o dinheiro que ele tem. Vai fazer com o teu orçamento? Não, ele está querendo sempre. Arrecadado, né? Então, esse dinheiro é nosso, gente. O problema é esse, as pessoas não entendem. O dinheiro... E é engraçado, né? Eu frequento muito a Câmara Municipal aqui de Santos. Tenho alguns conhecidos vereadores, né, tudo mais. E é engraçado, a gente está numa fase, né? Acho que 2 mandatos para cá, eu sinto mais isso até. Os vereadores popstars, né? Eles viraram meio que... Tem muita gente babando o ovo, mas eles não entendem que eles são representantes do povo. Eles não estão ali para ser popstars, eles não estão ali para serem famosos. Ou, né? A gente sente essa coisa, esse ego, né? Um pouco a mais, assim, né? Alguns deles até... Você já pensou em se candidatar? Cara, talvez para fazer o papel que o Toninho faz hoje em dia, de ir em busca de uma renovação, de uma inovação, de, sabe, bater de frente, colocar as ideias novas. Mas eu acho que eu não tenho um perfil político. Eu acho que eu não consigo, assim. Eu acho que eu nasci mais para reivindicar, para interrogar, para entrevistar quem quer ser candidato. Mas eu acho que eu não tenho o perfil político, assim, em relação a estar no cenário de uma maneira que eu represente da melhor forma o povo, porque assim muita gente vai gostar do que eu vou fazer, ou vão me amar ou vão me odiar, né? Como já acontece hoje em dia. Eu né? me odeio. Tem 8 ou 80. Eu sempre fui músico, então assim, muita gente me amava, eu tinha fãs e eu tinha pessoas que me odiavam, né? Às vezes chegavam em mim e falavam, eu tenho uma amiga lá que ela te odeia. Ela falou que não vai show teu nenhum. Eu falei, mas por quê? Não, ela te odeia, cara. Não vai com a tua cara. E aí eu tinha fãs, eu tinha fã-clube assim, da banda também, então eu não entendia às vezes isso. Mas assim, eu sou autêntico. Né? O que eu tiver para falar, eu vou falar na cara. Eu vou agir da mesma maneira. Que hoje eu fui lá, tem uma situação para resolver na Câmara, eu fui lá atrás da pessoa para a gente tentar resolver, compor a situação. Então assim, eu vou tentar, logicamente, a gente sempre ser reto, né, nas nossas atitudes. Eu acho que isso é fundamental para a vida, né? Não só para a gente vê um tempo, né, que a verdade mesmo, ela deixou de existir. Para que a verdade? É melhor o fake news, é melhor o embromation, mas a verdade, ela não vem. Existe uma verdade, né? Eu sempre digo o seguinte, existe a coisa certa e a coisa que não é certa. Tem um vereador, ele é da situação, né? Ele é candidato a vereador e ele está na situação. E é muito engraçado, né? Que ele falou, eu respondo a todas as pessoas no Instagram. Aí tá bom. Aí eu falei, vou fazer um teste com esse cara. Aí mandei lá, aí ele respondeu. Aí mandei lá um questionamento, uma situação lá. Aí ele falou, tudo bem, então mande seu WhatsApp. Aí eu mandei o WhatsApp. Ele entrou em contato? Então que adianta ele responder no Instagram e não dar continuidade? Só para usar isso como merchandising, que ele responde todas as pessoas no Instagram? Entendeu, meu? Então, assim, você vê muito se usar dos meios, você vê muita promessa, muito tapa nas costas e pouca representatividade para o povo santista. Eu falo muito para todos o seguinte, que se eu vencer a eleição, se eu me tornar vereador, o meu gabinete, ele será aberto. Ah, isso não pode. Sim, não pode. Na Câmara Municipal você tem que passar lá por baixo. Agora, vereador, o gabinete que você não atende o povo, a reivindicação, ou aquela história, de vez em quando você vai nos bairros, você pega um funcionário teu, é tanto funcionário que tem lá, às vezes, na minha visão, não sendo o seu, mas que trabalha na Câmara, que às vezes não faz o serviço, vai lá na rua,
Vai lá, faz uma reunião, determinado dia, na casa da dona Jurema, faz lá uma reunião. O que as pessoas estão querendo do bairro? Pega um pedaço de papel, que nem esse que eu tenho aqui, uma caneta, escreve. Aí você leva para a Câmara e começa a ver quais são os problemas que a população tem. É isso que tem que ser feito. Não se vai nos locais, não se vê os problemas. Porque sempre você tem o coordenador da área, aí você tem tal pessoa, que tem que... É ele que tem que ir lá. Não, qualquer um vai. Uma solução legal seria uma obrigatoriedade de um gabinete de rua. Né? Porque você não tem um gabinete do povo. Até foi dito aqui por um dos candidatos aqui de área periférica. Por que não haver um gabinete do povo na rua? Às vezes em lugares que as pessoas não têm acesso, né? Numa periferia, talvez num bairro mais não afastado. Tem interesse dele querer fazer não é o papel do vereador? Dele, né? Sai da Câmara, vamos lá, vamos resolver a vida da população. Aonde eu tive minha maioria dos votos? Foi na ponta da praia? Ó, toda segunda-feira meu trailer vai estar aqui parado, eu vou estar aqui de plantão, e eu vou receber as pessoas aqui do bairro para a gente estar discutindo questões do bairro, interesses do bairro. Né? Seria uma obrigação. Seria bom se eu fizesse isso, seria bom e correto, mas o problema é assim, a gente tem representante na Câmara lá que a gente nem sabe o nome, que a gente nem conhece, não é verdade? Dos 21, se tu conhecer metade, você é um cara que pesquisa, é um cara antenado na área política, porque a maioria não conhece. Nós temos muitos candidatos, muitos vereadores atuantes, que tu não ouve falar deles, a não ser quando chega de 4 em 4 anos. Na eleição você ouve. E quando vai para aprovar, às vezes, projetos do prefeito, que ele aprova o projeto do prefeito, mas não é benéfico para a cidade. Tá certo, você está falando, Toninho, mas você vai chegar lá, você vai compor. O que seria uma coisa de compor? Eu tenho que compor com a população. Sim. E não compor porque um chefe do executivo quer fazer determinada situação. Então, eu acho que é isso que falta. A independência da Câmara Municipal com relação ao Executivo. Sim. Tem que ter uma independência. Você vai ter os candidatos eleitos do prefeito, você vai ter os candidatos eleitos da prefeita, se Deus quiser. O que acontece? Você vai só com ela? Não, pode vir um cara do outro lado, você tem que sentar, é pro povo. Agora voltamos à palavra do revanchismo de novo. Não é isso? Sim. As pessoas vão para lá e assim, eleger os 21 vereadores, legal. Tem base do prefeito e a base... E qual é a base da população? Qual é a base do povo? A tua ideia é boa, não existe. Mas eu não posso porque tu é de situação e eu sou oposição, então eu não vou aprovar. É errado. Se a tua ideia é boa, se eu acho que a tua ideia é boa para o povo, eu tenho que apoiar. Beto, eu gosto sempre de lembrar, até um pouco da idade, que eu acompanho política, gosto de lembrar às vezes das administrações antigas. A primeira administração de Santos após a redemocratização. O senhor Oswaldo Justo, quando foi eleito em 1984, né? Ele já tinha sido deputado, a família inteira, o Emílio Justo, todos eles eram da política. Tudo bem, você está falando aí de coisa de 40 anos atrás. Ele fazia uma tal de reunião da madrugada que era às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E os secretários tinham que estar todos lá. E os secretários, na época, eles tinham as reivindicações das sociedades de melhoramento dos bairros. Pô, dali é que tu começa a arrumar a cidade. O cara tá lá na sociedade, vai trazer os problemas, vai levar para os secretários, que na época o número de secretários era menor, que hoje em dia tu tem secretário, subsecretário e não sei o que mais, uma hierarquia. Assessor do secretário, assessor do secretário, subassessor do secretário, secretário entendeu? Do secretário. A cidade cresceu, ela cresceu e também cresceu na máquina pública. Só que o serviço público não dá o retorno que a gente espera. Essas coisas tem que trazer, entendeu? Mas isso é coisa antiga. Não é não, meu, não é não. Tivemos grandes prefeitos nessa cidade. Não, você tem que trazer. Você tem que trazer essas coisas. Você não pode estar... O prefeito, ele tem que mandar nos secretários. E eu acho que hoje tem coisas que ele não manda. Ele tem que mandar no secretário. Eu nomeei você. Mas espera aí. Nomeou da onde? Veio da onde? Já veio do outro governo? Não. Estou eleito, me elegi. Vamos lá. Eu sou o teu patrão. Eu acho que na vida pública, o turnover é aquele que sai e entra. Acho que é a coisa mais natural do mundo. Eu, por mim, se eu fosse prefeito, o secretário mudava toda hora. Não deu certo? Põe outro. Tem um lá na administração que é melhor que ele.
Pô, então põe para trabalhar. São todos funcionários iguais. Sim. Agora, criaram aquele cargo de salários, né? Aquela coisa assim, que tem um que é maior do que o outro. Mas para mim, não. Põe. Você tem vezes secretários que eles não são criados na área, não conhecem da área, mas eles estão secretários lá. Aí chega naquela reunião que ele deve saber menos do que o funcionário dele lá da secretaria. Então essas coisas tem que trazer de volta, tem que trazer algumas experiências antigas. É só dar uma olhadinha lá no passado e ver alguns prefeitos que nós tivemos. Como que era o mecanismo, né? De atuação ali na política. Exatamente, como é que era a passagem para você ir nos bairros. Agora, os caras não saem do gabinete. Quando sai do gabinete, parece que tem preocupação. O vereador não tem que ter preocupação. Se ele tiver o mandato limpo, se não tiver problema nenhum, por que ele não pode ir lá? Sim. Ele tem que ir, pô. Não pode ter receio de nada. Agora, também tem aquele, mas esse vereador aqui é desse bairro, esse é daquele. Então esse não pode. Então tá bom. Eu sou vereador do Macuco. Conheço todo mundo lá. Vem um outro vereador, poxa, posso ir lá? Vamos lá ver? Bora, meu amigo, entra no carro aí. Vamos junto. Bora, vamos lá. Vamos sentar ali, vamos tomar uma cerveja ali, vamos conversar com o povo dali. Fazer um trabalho a quatro mãos, às vezes, né? Pô, eu não sou suficiente, mas se tu vier junto comigo... Mas o cara tem medo, às vezes, que ele vai pegar a tua base eleitoral. Ninguém tem base eleitoral. Mas aquela história da melhor ideia ganha, não funciona sempre. Posso falar? Eu fui para as ruas, eu fui com a Nath, com a Fabi, e justamente a gente foi discutir com as pessoas na rua sobre base eleitoral. E eu parava e perguntava para a pessoa em quem ela votou na última eleição para vereador. Cara, a gente entrevistou quantas pessoas, Nath? Umas 15. Acho que umas 12 falaram que não lembrava, né? Sendo que uma delas era candidata. Então. 12 não lembravam e as que lembravam... São 380, então. Entendeu? Você fala, 12 não lembraram, aí dos que lembraram, um deles era uma candidata, né? A gente não sabia. Ela falou, não, eu votei em mim mesmo, inclusive eu sou candidata nessa eleição. A gente nem sabia quem era, né? A gente também não ficou sabendo, que a gente não perguntava o nome de quem votou, ou se não lembra. Uma pesquisa só para ver. Era uma pesquisa só para ver o termômetro das ruas. Vai ser engraçado isso, né? A gente vai lançar esse Rio, deve lançar amanhã, né? Esse Rio aí, agora vai esperar de eleição. Porque as pessoas não lembram. Então, esse negócio de base eleitoral, para mim, cai por terra. Entendeu? Foi justamente esse termômetro que a gente foi ter na rua. Cara, isso aí não existe. Eu não lembro que eu votei para vereador na eleição passada. Tu lembra? Lembro e me arrependi. Não, mas não vai falar o nome. Você lembra, Tony, quem você votou? Não vou falar, mas votei. Agora não me lembro. Eu lembro. Deputado? Lembro. Federal? Estadual? Esses caras cortam o cabelo contigo, não é possível. Não. Eu acho que a gente nunca esquece para presidente, né? Presidente e prefeito a gente não esquece. Mas deputado você lembra? Lembro. Deputado federal, estadual. Lembro. Senador. Ele te ajuda hoje em dia? O estadual foi um dos responsáveis até de eu ter entrado na política. Eu imaginava. É um cara muito bacana. Me espelho muito no crescimento dele. Me espelho muito no crescimento que ele teve. Acho que a gente votou no mesmo, então. Se ele ver, não vou citar o nome dele aqui, mas se ele está vendo, é um cara que ajuda bastante. Ele hoje percebo que ele ajuda outros candidatos. Mas assim, eu não cobro nada disso. Eu acho que o político é assim. Eu não vou a ele pedir para que ele venha ao meu lado sempre tirar foto comigo. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto. Até muita gente fala assim, pô, você não está tanto com a Rosana. Eu falo assim, olha, a Rosana tem uma carga de compromissos de candidata a prefeita. Fora isso, ela está se dedicando àquilo. Eu sou um candidato a vereador com uma carreira administrativa que eu tenho que trabalhar. Não consigo estar. Agora, o mais importante é você ser honesto, claro, e ter a consciência tranquila. Sim, com toda certeza. Porque eu vou te falar uma coisa, tem cara que está num barco, e daqui a pouco se bobear, ele vai lá para outro barco. Já aconteceu em São Vicente aqui, né? Isso aí acontece. Entendeu? Tinha um deputado que se elegeu com uma base, se dizendo de uma situação que estava favorável, né, de um presidente eleito, e aí, de repente, no meio da situação, ele inverteu o barco e foi uma lástima a votação dele, porque é perceptível ao público, né? Pô, o cara, ele era fechadão, ele era... Esse daí, também a gente não vai citar nomes aqui, não se elege nem mais para síndico de prédio. Nem mais para síndico do prédio. Isso não. Exatamente. Você sabe do que eu tô falando? Sei. Mudou a base, né? Mano? Cara, ele mudou o discurso dele da noite pro dia. Então, não é nem a base, mudou o discurso.
Mudou o discurso. Como é que você muda um discurso? Você pode não ter... Você pode não ter a referência, eu não estou mais apoiando ele como presidente ou como prefeito, seja lá o que for, mas eu acho, eu sigo na mesma linha do que eu vinha falando antes, entendeu? Ele me decepcionou ali, mas eu sigo aqui reto. Não, o cara fez uma curva para cá, aqui foi para cá. É todos mesmo, não tem um. Todos que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018, e que depois viraram o barco em 2022, nenhum se elegeu. Nenhum entrou. Acabou. Nenhum. Mas sabe aquela história assim? Não, mas teve... Não, nenhum. Até os atores de filme de adulto, Nenhum. essas coisas. Esse aí foi se aliar ao governador ainda, né? Foi se aliar. Todos que viraram as costas não se reelegeram. Nenhum. Mas por quê, né, cara? Tu vê a falta de autenticidade, Porque, a falta de porque liberdade. assim, o povo enxerga, entendeu? Por mais que ele ache que o presidente adotou coisas erradas, mecanismos errados na administração dele, algumas coisas, mas ele não gosta do que o deputado fez. O deputado andava com ele para tudo que é lugar. Né? E aí, de repente, não era aquilo que eu pensava. Eu faço um comentário muito grande, só para a gente não entrar muito nessa política. O Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi a grande vitrine nesse país. O Sérgio Moro conseguiu... Achei tão esquisito o que aconteceu com ele. Então, ele conseguiu julgar e prender prender alguém que ninguém imaginaria que fosse para trás das grades. Essa é a palavra clara. O que veio depois não nos interessa. Aí, de repente, ele ficou maior do que poderia ser. E o que ele poderia ser naquele instante? A grande vitrine do Jair Bolsonaro. Foi elevado a ministro da Justiça. Agora, vamos lá. O Sérgio Moro não sabia como era a personalidade do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa que você já percebe nele, né? Ame ou odeio, e ele tem a personalidade dele. Né? Acho que quando a gente assume um cargo, e alguém que nos dá, você tem que saber com quem você está lidando. Aí, de repente, aquelas atrapalhadas que ele fez lá, né? Tá errado. Eu ainda acho ele uma figura importantíssima no Brasil. Mas, para mim, ele perdeu aquele status de que poderia ser o presidente da República. Então, porque assim, a personalidade do político, né, principalmente quando chega num cargo de ministro, presidente, eu acho que conta muito mais os valores, né? Começa a contar outras coisas, começa a observar outras... como que eu posso te colocar aqui? Exatamente o comportamento. Acho que a gente começa a observar muito mais o comportamental. Né? Tanto que existem tantas críticas a um lado e tantas críticas ao outro, por conta de comportamento. Sim. Tanto que assim, eu costumo dizer... Mas tem o chefe e o que obedece. Tem gente que fala, não sei o que para presidente. Você não tem que decidir o presidente como um marido, né? Porque a gente via muito disso também. Né? O cara fez, o cara esculachou, porque o cara... Não, ele não vai ser teu marido, ele vai ser o presidente da República. Hoje eu estava falando isso. Né? Não defendendo nenhum lado nem o outro, mas assim, as pessoas às vezes confundem um pouco as coisas, as causas, né? Porque você não está votando numa pessoa que vai ter uma relação contigo. Você tem que entender para tomar cerveja. A necessidade dela no global. Entendeu? Pô, a gente está falando de um país, a gente está falando de um estado, a gente está falando de uma cidade, então é diferente. Né? Eu não quero, realmente ele como pessoa talvez me desagrade até um certo ponto, mas ele como governante, prefeito ou presidente, ele vai realmente fazer por todo mundo. Né? Eu faço uma comparação, hoje eu estava até fazendo uma comparação sobre isso. Você tem um médico que é aquele cara que fala o que pensa, fala na tua cara, o cara é grosso, seja o que for, mas ele te curou alguém que você ama. E tem aquele médico que é cheio de conversinha doce, conversinha fofa, tal, não sei o quê, mas não cura. Nem te examina. Qual que você quer para você? Aquele que é cheio de conversinha ou aquele que vai te curar? Você quer o que te cura. Uma das coisas piores na vida que eu acho é você sempre se basear na tua vida no teu crachá. Sempre falo isso. Eu falo que é o crachá porque o crachá é o que vem aqui escrito, é o que você é. E eu acho que na vida, em todos os graus, acontece isso. Tem gente que incorpora algo dentro dele, né, que não existe. Não existe. Primeiro, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais mesmo. Na hora de nascer e na hora de morrer, pior ainda. Né? Nós somos todos iguais. E quando você passa a vida inteira, se você tiver uma situação onde você está para ajudar o ser humano, você tem que ajudar ele sempre. Sempre. Mas a gente tem ainda uma classe, várias delas, que na verdade
eles se desvirtuam. Mas não vamos perder a fé, né? Não vamos perder a fé. Vamos perder a fé. Toninho, vamos acabar em alta, assim, esse programa. Fechar a eleição Gente, chave de ouro, hein? Esse programa foi o último programa antes do resultado das eleições. Isso aqui vai entrar para a história. É um programa que ele cresceu muito. Eu acho que bom, né? Depois que o Toninho veio aqui, acho que teve mais de 1.000 inscritos ainda que entraram no canal. Então a gente fala com uma base de quase 4.000 pessoas hoje, né, que assistem lá o DiarioCast, pessoas que estão inscritas em nosso canal. Isso vem num crescimento, talvez nas próximas eleições, Toninho. E no decorrer desse tempo, você que sempre vai estar aqui com a casa aberta, você vai estar acompanhando esse crescimento e se usando desse veículo, Toninho. Aqui é sua casa também, sabe? Você hoje é um grande amigo nosso, uma pessoa que a gente ficou muito feliz quando aceitou novamente o convite. Quando a gente conversou, que a gente falou, é o Toninho que vai fechar a série de podcasts. Não poderia ter sido uma pessoa melhor, porque a gente preza muito por autenticidade, a gente preza por valores, a gente preza por muitas outras coisas que vão muito além da política, né? Eu acho que não é só a política. E a campanha dele foi admirável, né? A campanha dele, ir pra rua, fazer a fiscalização, foi admirável, viu, cara? Eu agradeço todas as palavras e eu sempre coloquei, quando eu saí daquele dia, quando eu botei a gravação de vocês, que eu escrevi, é o Toninho como ele é. É isso. É ver todos os assuntos que eu falei aqui, da outra vez, tem outras coisas para falar, eu sou como eu sou. Algumas pessoas não gostam da autenticidade, eu não gosto, mas é desta forma que eu penso a vida particular e a vida política. E com relação à parte jornalística de vocês, que eu tenho um jornalista em casa, né? Eu faço muitas críticas. Vocês abrem um caminho diferenciado. Né? Vocês trouxeram aqui várias correntes políticas aqui, Sim. Já que a gente tem que falar nas correntes políticas, infelizmente, né? E eu acho que todas falaram, escutaram, que isso é importante para o programa. Para mim, eu só tenho que agradecer. Obviamente, o que mais eu quero é que o povo possa me dar votos e um mandato no dia 6, no domingo, à Câmara Municipal de Santos, seja lá como for, uma boa chapa de vereadores do meu partido, nunca esquecendo da Rosana Vale, como prefeita da cidade, tá? Mas eu peço muito uma coisa, que acreditem que a gente tem condições de mudar as coisas, que a gente pode inverter isso. E a gente começa a inverter por uma Câmara de Vereadores diferente, sem submissa ao prefeito, sem ficar só naquele conchavo, aquele círculo ali, nós temos que fazer isso. Não. Vamos abrir. Vamos tentar fazer coisas diferentes. E a cidade de Santos, eu acho que precisa disso. Ela Com certeza, precisa de Toninho. coisas diferentes. Então eu agradeço muito, né? Peço voto para todos, né? Me conhecem ou não. Toninho, Tá bom? eu não digo uma boa sorte, eu digo uma boa votação para você. Obrigado. Que Deus acompanhe e te Agradeço. abençoe. Que Deus te Agradeço. abençoe, vamos com fé. Sim. Estamos com você, com a sua família, estamos na torcida, porque você é uma grande pessoa e você realmente merece o seu espaço. E aí lá eu na já Câmara digo, se Municipal. for convidado para o primeiro programa que eu venho é aqui. Toninho, você está prometendo perante as câmeras, Vai olha. ser cobrado, né, Vai Leandro? ser cobrado. É o primeiro programa que eu venho. Iago, deixa esse corte gravado. Deixa gravado isso aí, que- Podcast igual vocês têm. Elegeu, a gente manda na hora. É aqui que eu venho. Toninho, muito obrigado. Eu que agradeço Obrigado, viu? bastante. A todos vocês que acompanharam a série de podcasts do Diário Santista, nesse especial de eleições, né? Lembrando que o Toninho disse que não é o candidato do Macuco, mas o pessoal do Macuco ele tá brigando por vocês. O tá? olhar dele realmente Ele é o é para a candidato região, de Santos, mas tá brigando bastante. mas está por brigando vocês. muito. Obrigado aos quase 4.000 inscritos hoje no canal. Só agradecer a confiança. São pessoas que realmente confiaram no nosso trabalho. A gente não tinha a pretensão desses números, né, que a gente tem alcançado nos vídeos. Daí pra cima. Daí pra cima, entendeu? O Céu é o Limite é um trabalho que a gente não faz sozinho, é um trabalho que foi acompanhado. Eu lembro da primeira vez que eu liguei pro Iago e falei, vamos ter um podcast, vamos conversar disso, né, Iagão? E aí ele tem a agenda super apertada e a gente tentava se falar e aí não conhecia os horários de telefonema. Ah, me liga às 6, aí me liga às 7h30, me liga... Pode ligar depois da Ó, a gente. gente ficou uns 3 dias tentando se falar, né, Iago? E aí a gente teve uma longa conversa e a gente falou, vamos fazer acontecer. Ele já tinha tido a experiência de um primeiro podcast que ele fez com alguns amigos, né, em referente a um segmento de esporte.
E aí, com isso, ele trouxe a Nath, que assim, tem esse olhar clínico pra gente, assim. Ela é brava com a gente, só que assim, ela é uma brava que traz resultado. Né? Ontem ela mudou aqui as lentes, ela falou vai ser filmado um de cada vez. E quando a gente vê o resultado das coisas, assim, a gente está falando abertamente a você, que vocês fazem parte disso, a gente está mostrando um pouco dos bastidores. Ela é brava e ela precisa ter uma pessoa que coordene. E ontem eu cheguei com uma ideia para ela tarde, a gente sentou no café, ela, não vai ser desse jeito. E aí fiquei com aquilo na cabeça, e o convidado, né, não, eu quero as duas pessoas comigo, eu falava, não. E ela, não, vai ser desse jeito, vai ficar melhor. E hoje, quando eu assisti o programa de ontem, eu fiquei muito feliz que o resultado foi muito bom. Desde a dinâmica, desde a gente separar os assuntos, desde a lente, a posição das pessoas. Então, assim, realmente é uma pessoa que ela é muito capacitada, né? Ela é muito profissional no que ela faz e a gente quer ter uma longa vida aí, tanto com a Natália quanto com o Iago. Sucesso pro programa. Sucesso. Fabi, a Nicole não está aqui hoje, mas assim, todos vocês fazem parte disso. Às vezes as pessoas só veem a gente, mas eles são muito mais importantes que nós. Sempre. Né? O que vem na retaguarda é mais importante que quem está na frente. Com toda certeza. É um time muito bom e a gente espera esse crescimento, logicamente junto com os convidados, como você e outros que vieram. Obrigado. Por isso que a gente diz que Diário Santista, a voz do Santista.